Fala galera, tudo bem com vocês? Ramon Moraes falando aqui para mais um vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os melhores palpites para esse sabadão, 27 de julho de 2024. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar aquele seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscrever no canal para assim que sair vídeo novo você receber em primeira mão todos os palpites do dia. E se você tem um amigo que gosta de fazer aquela fezinha, gosta de futebol, indique nosso canal para ele, fortalecendo nosso trabalho e fazendo com que a gente continue trazendo conteúdo para você todos os dias. Lembrando você também que eu tenho um canal no Telegram, onde eu mando palpites diários, palpites pré-live, palpites ao vivo. Se você ainda não faz parte, vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui e eu espero você lá. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os jogos que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje. Vamos começar aqui pelo jogo entre Juventude e Criciúma, observando a tabela de classificação. Juventude, 12º colocado, Criciúma, 15º. Ambos os times não vêm de uma sequência muito boa, como podemos observar aqui. Dos últimos 5 jogos do Juventude, só teve apenas uma vitória. E dos últimos 5 jogos do Criciúma, não teve nenhuma vitória, 3 derrotas e 2 empates. Observando a sequência de jogos entre eles, podemos ver que o Juventude não vence há 4 partidas, o Criciúma não vence há 5. Sofreu gol nos últimos 5 jogos também o Criciúma. Dos últimos 5 jogos do Juventude, 4 foram menos de 2,5 gols. Ambas as equipes marcaram nos últimos 5 jogos do Criciúma. Indo para o mercado de cartões, dos últimos 5 jogos do Juventude, 4 teve mais de 4,5 cartões. Indo para o mercado de cartões, dos últimos 5 jogos do Criciúma, 4 teve menos de 4,5 cartões. Já indo para o mercado de escanteio, dos últimos 5 jogos do Criciúma, 4 teve menos de 10,5 escanteios. Agora nós vamos observar o retrospecto da partida entre eles. O Juventude não perde para o Criciúma nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 jogos entre eles, 5 teve menos de 2,5 gols. Indo para o mercado de cartões, dos últimos 5 jogos entre eles, 4 teve mais de 4,5 cartões. Com base nas análises que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Juventude ou empate, menos de 4 gols na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre Palmeiras e Vitória. Vindo para a tabela de classificação, Palmeiras 3º colocado, o Vitória 18º colocado, vem de 4 derrotas consecutivas. Observando a sequência de jogos entre eles, nos últimos 7 jogos do Vitória, ele sofreu gol em todas as oportunidades. Dos últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 teve menos de 2,5 gols. Indo para o mercado de cartões, dos últimos 7 jogos do Vitória, 5 teve mais de 4,5 cartões. Indo para o mercado de escanteio, dos últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 teve menos de 10,5 escanteios. Já o histórico da partida entre eles, o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas. O Vitória sofreu gol nos últimos 11 jogos entre eles. Dos últimos 7 jogos entre eles, 6 teve mais de 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos entre eles, 5 ambas as equipes marcaram. Já relacionado ao mercado de cartões, dos últimos 8 jogos entre eles, 6 teve mais de 4,5 cartões. Com base nas análises que nós acabamos de observar, meu palpite para o jogo é Palmeiras ou empate, mais de um gol na partida. Ambas as equipes tomam cartão e para o Palmeiras finalizar pelo menos 13 vezes na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre o Bahia e o Internacional. Vendo a tabela de classificação, o Bahia, dos últimos 5 jogos, ele teve apenas uma vitória. Já o Internacional, dos seus últimos 5 jogos, teve 3 derrotas e 2 empates, não ganhou nenhuma vez. Ambas as equipes não vêm numa sequência muito boa, mas a sequência do Internacional é pior. O Bahia, nos seus últimos 3 jogos, não venceu. E nos últimos 9 jogos no Internacional, ele não venceu também. Além disso, o Internacional sofreu gol em todos esses 9 jogos. E o Bahia sofreu gol nos seus últimos 5 jogos. Já indo para o mercado de cartões, dos últimos 5 jogos do Bahia, 4 teve mais de 4,5 cartões. E indo para o mercado de escanteio, dos últimos 8 jogos do Internacional, 6 teve menos de 10,5 escanteios. Com base nos dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Bahia ou empate, menos de 4 gols na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é o jogo entre Botafogo e Cruzeiro. Botafogo, líder do campeonato, dos seus últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Cruzeiro, dos seus últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 derrota. Observando a sequência de jogos das equipes, o Botafogo tem 8 jogos que ele não perde. Dos seus últimos 7 jogos, em 6 ele foi o primeiro a marcar. O Cruzeiro, dos seus últimos 5 jogos, em 4 oportunidades ele foi o primeiro a marcar. Já observando o mercado de escanteios, dos últimos 5 jogos do Botafogo, todos os jogos foram menos de 10,5 escanteios. Observando o histórico da partida entre eles, podemos ver aqui que o Cruzeiro não perde para o Botafogo dos últimos 12 jogos entre eles. Dos últimos 9 jogos, 7 foram menos de 2,5 gols. E relacionado ao mercado de cartões,
dos últimos 5 jogos, 4 teve mais de 4,5 cartões. Para esse jogo, eu vou fazer uma bet ousada aqui. Observando o histórico da partida entre eles, vimos que o Cruzeiro não perde para o Botafogo nos seus últimos 12 jogos, né? Então o meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro ou empate. E o último jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje, o jogo entre Fortaleza e São Paulo. Fortaleza, quarto colocado do campeonato, São Paulo sexto. Dos últimos 5 jogos de Fortaleza, ele venceu 4, empatou 1. Já o São Paulo, nos seus últimos 4 jogos, ele venceu 2, perdeu 1, empatou 2. Vendo a sequência de jogos das equipes, vimos que o Fortaleza não perde a 5 jogos e o São Paulo não perde a 3 jogos. Mesmo o Fortaleza não perdendo, ele vem sofrendo gol. Ele sofreu gol nos seus últimos 4 jogos. Indo para o mercado de cartões, dos últimos 8 jogos do São Paulo, 7 teve mais de 4,5 cartões. E indo para o mercado de escanteio, dos últimos 10 jogos do São Paulo, 9 teve menos de 10,5 escanteios. Agora, observando o histórico da partida entre eles, Fortaleza tem 9 jogos que ele não perde para o São Paulo. Dos últimos 8 jogos, 6 ambas as equipes marcaram. Já no mercado de cartões, dos últimos 6 jogos entre eles, 5 teve mais de 4,5 cartões. E no mercado de escanteio, dos últimos 7 jogos entre eles, 5 teve mais de 10,5 escanteios. Com base nos dados que nós acabamos de analisar, meu palpite para o jogo é Fortaleza ou empate e mais de um gol na partida. E esses foram os jogos que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje. Se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir. Agora eu vou deixar um super bingo para você com todas as análises que nós acabamos de fazer. Te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto.